Boa noite. Boa noite. Nós temos algumas cartas e alguns recados. Vou baixar aqui para tirar o rolo. Eu vou preparando aqui para a gente fazer a leitura das cartas, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, quem está sempre com a gente, quem está vindo pela primeira vez. Vou falar um pouquinho do centro, da doutrina. Sempre nesse momento eu aproveito um pouquinho para a gente falar um pouquinho da doutrina espírita. Todas as terças e quintas nós estamos aqui, exceto a última quinta do mês. Então a gente sempre pede às pessoas que possam acompanhar as redes sociais do centro, através do Facebook, Instagram, porque ali a gente está sempre divulgando essas datas, né? Então a última quinta-feira a gente faz uma reunião aqui mais interna, então para a gente também, nós precisamos de cuidado, né? Então é aquele dia nosso, aquele dia para a gente cuidar um pouquinho da gente. Então a última quinta-feira do mês. Muitas das pessoas que vêm aqui não são espíritas, né? Aqui frequenta católico, evangélico, por incrível que pareça, eu já vi evangélico, né? E isso é bom, a gente fica feliz porque quebra aquele preconceito que muitas pessoas têm. Muitos trazem esse preconceito de que espiritismo não é bom, que o espiritismo, né? A gente fala com o pessoal antigo, é isso que a gente ouve. Cuidado, olha lá, olha onde você está se metendo, que não é bom, que a gente deve deixar os mortos, e por aí vai, né? A doutrina espírita, ela segue aquilo que Jesus ele tem para a gente, né? Não é uma imposição. A doutrina ela traz para a gente um esclarecimento, ela nos ajuda, auxilia, de uma forma que, através do nosso livre-arbítrio, a gente possa optar, né? Eu vou fazer isso. O grande objetivo é que a gente seja um pouco melhor a cada dia. Não é o melhor de todos, mas a gente se transformar, né? Nessa reforma íntima, vamos chamar de reforma íntima, cada um cuidando de si, que é muito comum aí fora você ver as pessoas olhando para o outro, elas se preocupam com o outro tem que ser assim, o outro tem que fazer assim, e na grande verdade, nós temos de cuidar da gente. Cada um presta conta dos seus atos, né? Isso é individual. Precisamos aprender a respeitar o nosso irmão, a nossa irmã. Independente de cor, raça, credo, o que pensa, o que não pensa, cada um tem o direito de pensar o que quiser. Ideologia de gênero, independente. O que a doutrina ela ensina assim, que quando a gente olha, a gente vê um espírito. Quando a gente olha, a gente vê, todos nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Não vou botar medo em ninguém, mas se eu estou sincero, todos nós vamos um dia desencarnar. Todos nós um dia vamos. Então, né, nós vamos voltar à verdadeira morada. O Livro dos Espíritos ele fala assim: o que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Retorna à verdadeira morada que havia deixado temporariamente. Então, a doutrina, ela vai sempre falar para a gente de Jesus. Da gente poder cuidar os pensamentos, né? Nós somos o que nós pensamos. Aquilo que você vibra, né? Isso é pensamento, a doutrina ela fala muito disso, né? De vibrar. O que é vibrar? É aquilo que você pensa. Você pode acordar amanhã e falar assim: nossa, que dia gostoso, que dia lindo, que dia bacana. Mas você pode acordar amanhã e falar também: que dia chato. Não gostei desse dia. O seu dia vai ser chato. As companhias espirituais que nós adquirimos,
elas também são em funções do nosso pensamento. Hoje eu fiz uma postagem lá na página lá do centro, tanto no Facebook quanto no Instagram, é a mesma coisa, né? Porque tem gente que tem Facebook, tem gente que tem Instagram, tem gente que tem os dois, não tem problema, e a gente posta sempre nos dois. Sobre obsessores. Né? Então, o que acontece? Por que eles têm acesso a gente? Que a obsessão ela existe, que a gente só pensa em espírito, mas às vezes nós nos tornamos obsessores deles. André, eu posso, porque às vezes eu fico assim, eu vou falar do meu pai desencarnado. Nossa, pai, cadê o senhor? Pai, o senhor tem que estar aqui comigo. E se meu pai não estiver aqui comigo hoje, eu vou acontecer isso. E o meu pai, então, eu não dou espaço para ele lá do outro lado também caminhar, crescer, evoluir, seguir. Então a gente pode se tornar um obsessor de um desencarnado. A obsessão ela pode acontecer de espírito para a gente, da gente para eles, da gente para a gente encarnada, né? Porque tem gente por aí obsessor na vida dos outros, né? Ué. E tem uns encarnados aí que eu vou dizer, é só Jesus na causa, filho. Entendeu? Então, ali a gente sempre coloca alguma coisa para poder nos ajudar. O objetivo da doutrina é isso, é nos ajudar, né? Nos ajudar a ser melhor, a saber lidar, né? Cuidar um pouquinho, ter o equilíbrio. Não é... A doutrina ela não vem com regras, imposições, ela vai te orientar. Ela vai te orientar, né? Aquilo que nós precisamos fazer, cuidado com o que nós falamos, né? As nossas companhias espirituais, elas são em função disso. Elas são em função daquilo que a gente vibra, né? Ser um pouco grato. Teoria da gratidão. Faz tempo que eu não falo dela. Vou falar dela hoje aqui. Teoria da gratidão. Tudo depende da maneira que a gente enxerga as coisas. Você sai daqui, você vai chegar na sua casa, aí quando você entrar em casa, vai lá na cozinha e vai enxergar a pia lotada de louça suja. Aquela pirâmide, né? Geralmente, algumas pessoas, não todos, geralmente o que faz? Reclama. Vocês estão pensando o que da vida, porque não sei o que, vocês estão pensando que eu sou empregado, porque isso, olha quanta louça na pia, e ttt. E você só vai reclamar. E vai lavar e vai cuidar. Não adiantou nada. A teoria da gratidão é, você olha a pia suja, aí você vira e fala assim, gratidão, Jesus. Porque se eu tive e se eu tenho louça dentro da pia, é porque eu tive o que comer. É diferente. Então tudo depende da maneira que a gente olha. Você pode olhar a mesma situação, você pode ver ela com gratidão e você pode ver a mesma situação e reclamar. Você vai reclamar, não vai resolver, porque você vai ter que ir lá lavar. E eu acho que lavar ela com gratidão é bem mais gostoso. Óbvio que aí existe alguns ajustes, eu não vou entrar nesse mérito. Poxa, tem mais gente em casa, vamos entrar num acordo aqui. Mas é ajuste que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, esse é um dos objetivos, né? A psicografia, eu falo sempre aqui, ela não é o mais importante da casa, o trabalho da casa. Ela nos ajuda também. Eu conheço aqui mães, conheci pais, conheci esposos, conheci pessoas que chegaram aqui hoje sorrindo, feliz, caminhando, né? Bem, vencendo esse momento, superando, entendendo. Tem dia que nós vamos sentir a saudade. Tem dia, eu falo do meu pai. Tem dia que eu falo do meu pai aqui, muita gente sabe. Falo sorrindo. Falo sorrindo dele. Nem travo. Mas tem dia que dá um nó aqui assim, ó.
um aperto, não sai uma palavra. Tem dia que a saudade aperta. Mas eu sei que ele está bem. Então, né, a doutrina, ela vem. Esses dias eu coloquei um vídeo curtinho. Acho que ele não dá 1 minuto e meio, porque é aqueles videozinhos de 1 minuto e meio no máximo. Haroldo falando assim, né? Porque tem muita gente que tem aquilo, não importa, ele diz assim, não importa se a sexualidade da pessoa, não importa a cor da pessoa, não importa a situação financeira da pessoa, e ele ainda vai, ele ainda coloca assim, e não importa até questões políticas, que cada um tem a sua opinião. Ele diz assim, nós temos que saber respeitar cada um. Eu acho aquilo, cada um tem o direito de achar. Cada um tem o direito. Ninguém é obrigado a pensar igual a mim. E quando a gente aprende a respeitar isso, Jesus ensina isso pra gente. Respeitar, amar o próximo. Existem os 10 mandamentos. Todos nós conhecemos aí. Às vezes a gente esquece alguns, né? Pula aí, mas a gente sabe. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Tem um monte de coisa aí. Mas aí perguntaram assim para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus falou assim: é amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o segundo? Aí ele falou assim: é semelhante ao primeiro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nessa hora, Jesus, ele simplesmente, para mim, ele resumiu os 10 mandamentos. Quem ama, mata. Quem ama, rouba. Quem ama, faz mal para o outro. Quem ama, então. O verdadeiro amor. O verdadeiro. Nós estamos caminhando. Porque às vezes assim, amar familiar, né, é igual família. Às vezes até a família se ama alguns, tem alguns que você... Mas eu tenho que conviver com esse? Tem, faz parte da sua vida. É seu próximo. Às vezes, né, você vai em algum lugar, aí o pessoal fala assim, fulano vai. Ih, se fulano vai, eu não vou. Meu Deus. Se fulano vai, eu não vou. É meu próximo. Não suporto. Então assim, Jesus ele vem. A doutrina é isso, é nos ensinar. Eu tenho uma frase que eu falo aqui, eu a ouvi uma vez e eu trago ela para a minha vida. A vida é bela, a gente que estraga ela. André, como é que a gente estraga ela? Não aplicando o ensinamento de Jesus na sua vida. Você já acorda com raiva, você já acorda reclamando. Pessoas negativas, conversa com pessoas negativas, você vê. Jesus, só reclama. Você fica 5 minutos com ela, você sai dali, você fala assim, preciso de um passe. Preciso na casa espírita tomar um passe, porque olha, eu não aguentei. Falou de doença, o cidadão fala, é que nem consultório médico. Você já foi em consulta? Repara. Eu vou observando as coisas, né? Aí você senta. Aí você tá lá assim, aí você vira assim, né? Mais ou menos assim. Tarde, né? Oi, tarde. Tudo bom? Mais ou menos. É porque quem tá ali tem alguma coisa, ninguém tá ali bem. A não ser aquele que levou o exame, que graças a Deus deu tudo certinho, tá tudo bem, é só o exame de rotina. Mas se a gente tá ali, que é o negócio, né? Mas tudo bom? Mais ou menos. Rapaz, eu tô com a dor que assim, ó. Você não imagina que dor. Aí o outro já vira e fala assim, isso aí não é nada. Porque a minha dor é pior. Porque a minha já pega aqui, já sobe pro ombro. O outro já escuta, ele já vira e fala assim, não é nada, filho. A minha já pegou o ombro, passou pro pescoço, já tá do... O cidadão só vai aumentando. Pode ver, é exatamente isso. E pessoas negativas que só reclamam da vida. Mas André, eu tenho que sair dela, fugir dela? Não, é o nosso irmão. Nós temos que orar por ele. Nós temos que orar por ele.
Então a doutrina espírita, ela vem para nos ajudar, né? A vida é bela. Então assim, é respeitar o irmão, respeitar a irmã, né? Maneira de ser, maneira de falar. A pessoa é ríspida. Isso é duro. Por quê? Né? Que eu posso falar, é que nem aqui eu falo. Eu falo sorrindo, mas eu falo sério. É meu jeito. Eu não preciso ser sisudo. Não. Eu posso sorrir, mas eu posso ser sério. Então a doutrina ela vem para nos ajudar, né? A cada um, aonde eu preciso. Santo Agostinho, quando chegava no final da noite, ele fazia uma autoanálise dele. Ele parava e ele ficava assim: aonde foi que eu errei hoje? Ele fazia uma análise: hoje eu acordei, fiz isso, fiz aquilo e tal. Poxa vida, eu não fiz isso para aquela pessoa que fez isso, que fez aquilo. Eu preciso consertar isso. É que nem eu falo aqui, às vezes eu coloco lá, sobre orgulho, vaidade, né? De vez em quando eu ponho algumas coisas que causam mal, né? É orgulho, é a vaidade, são essas coisinhas que vem dentro, que tem. Aí às vezes a gente fala assim: não, mas eu não sou, né? Mas às vezes lá no fundo nós temos isso guardado. Por exemplo, às vezes eu quero que o Milton me escute. Quero chegar para ele: Milton, preciso conversar com você, preciso tal. Mas quando chega a vez dele, eu fui egoísta. O egoísmo, às vezes ele está ali dentro da gente. É sorrateiro, você não percebe. Não é tão grande, mas é aquele, sabe aquela gotinha? Que aí, por exemplo, hoje o celular. Eu vou dizer aqui, todos nós fazemos. O celular tocou. Esse eu não quero falar hoje. Ué. Mas se eu ligar para ele, nossa, e ele não me atender, vou ficar muito bravo. É um pouquinho, se você ver, é um pouquinho de egoísmo. Porque quando era comigo, quando foi ao contrário, podia ser feito. Então assim, são coisinhas que às vezes nós precisamos, que às vezes fala assim: eu não sou egoísta. Assim, eu ainda tenho um negocinho para trabalhar dentro de mim. Eu tenho um negocinho para cuidar. Né? Uma vaidadezinha. Vaidade é bom. Né? Vaidade é bom. Existe a vaidade boa? Opa! Né? Existe. Hoje todo mundo se cuida, como diz, cabelinho na régua, bigode fino, laque, pomada. Né? Toinho que diz, minha querida aqui, ela que cuida da gente. Né? Mas antigamente você ia em qualquer barbeiro, filho. Hoje em dia não. Hoje em dia é bigode fino, né? Cabelinho na régua, pomada. Cidadão hoje perfumado. Você para perto do cidadão hoje, homem, mulher, não tem essa diferença. Exala, perfume, né? Aquele negócio bom. Todo mundo se cuida. Isso é bom. Mas tem aquilo que a gente tem que cuidar. São algumas coisinhas. Então a doutrina espírita, ela vem para ir nos ajudando isso, né? Isso faz parte do que nós chamamos de reforma íntima. Então assim, aonde eu quero melhorar? Eu quero melhorar. Por isso que vir na casa espírita, por que é importante vir na casa espírita? Tomar um passe. Passe ajuda, dar uma alinhada às vezes o pensamento, né? Que a gente sabe que às vezes o dia a dia não é fácil, né? Também, mas a gente tem que ter paciência. Ali é meu próximo, ali é meu irmão, merece carinho, merece respeito, e é tudo isso, tá? Então assim, bem, né, um pouco da doutrina. Amanhã é quarta-feira nós temos a reunião da nossa mocidade espírita. Mocidade espírita são jovens assim, de 13, 14 anos, tá? Até 28 é jovem. Né? Mas também dá para passar um pouquinho, o negócio não é tão bitolado assim também, entendeu? Mas assim, é uma reunião, é um momento, é diferente daqui, porque assim, é algo que vem ali com relação aos jovens, conversar, a maneira de conversar, tá? Então assim, é importante,
é uma quarta sim, uma não, porque na outra quarta é o estudo da doutrina. Então, quarta-feira que vem, sem ser amanhã, aí já é o estudo da doutrina, das 7 às 8, tá? Por isso que eu falo que quem tem rede social e puder, acompanha a página do centro, Facebook, Instagram, porque ali a gente sempre põe isso. É que nem o trabalho do sábado, existe um sábado por mês que a gente faz o mesmo atendimento de hoje, aonde a gente divulga a data no Facebook ou no Instagram. E dia 28 de junho, eu já estou adiantando porque é o seguinte, esse eu tenho limitação de espaço. Vai haver o encontro de casal, segundo encontro de casal. Tivemos o primeiro ano passado e nós vamos ter o segundo esse ano, tá? Então, sábado, dia 28 de junho, das 8 da manhã ao meio-dia. Tem uma inscrição. Primeiro, por causa da limitação. É limitado o espaço, porque é só aqui dentro, tá? Aí não fica ninguém em pé, não fica ninguém para fora, é porta fechada, porque é uma reunião aqui. Então, assim, a gente entra, tranca o portal ali e a gente fica. Com carinho aos quem tem filhos, tudo, mas nesse dia é um dia que a gente pede que seja só os casais, tá? Para que a gente possa aproveitar, pelo amor de Deus, eu só peço que entenda isso, não é nada contra os filhos, pelo amor de Deus, né? A gente tem, sabe como é que é, né? Mas é aquele dia, porque senão, naquele momento a gente não consegue estar totalmente aqui desprendido, vamos dizer assim, para aquele momento, tá? Tem uma inscrição, R$40 o casal. Ah, André, mas por quê? Porque é o seguinte, ao chegar, nós temos um café da manhã para todos, então às 8 horas da manhã. Né? É um cafezinho, como eu falo, não é igual de hotel 5 estrelas, né? Com blanket, peru, aquele negócio, mas tem, né? Um queijo, um presunto, um pãozinho, um bolinho e tal, um negócio, café com leite, tem gente que gosta de leite, enfim. E tem o almoço quando termina ao meio-dia, vai ser um estrogonofezinho, então assim, de carne, eu gosto de carne. Nós vamos fazer o estrogonofe carne, eu sou carnívoro, né? Então, assim, a gente vai fazer, tá, nesse dia. Por isso que a gente tem esse valor lá na inscrição. É limitado. A hora que eu atingir o limite aqui, aí quem quiser ainda tem vaga, tá? Eu estou encerrando, mas eu preciso só esclarecer isso. Casal. É um encontro para casal. O que é um casal? Com muito carinho, com muito respeito a todas as pessoas, mas já pegando o gancho de Jesus, amar meu próximo, o casal são duas pessoas. Eu vejo às vezes postagens por aí, as pessoas se embasam lá, com muito respeito quando eu falo, pelo amor de Deus, mas entendo, eu preciso esclarecer, porque as pessoas se embasam na Bíblia, aí diz assim, criou Deus o homem e criou Deus a mulher. Aí o cidadão pega isso e escreve assim, a família padrão. Aonde está escrito ali que criou Deus o homem, criou Deus a mulher. Ponto, acabou. Isso ninguém está discutindo. Ah, mas não pode. Casamento de homem com homem, mulher com mulher, não pode. Onde está escrito isso? Levítico, livro das leis. André, livro das leis. Vamos para o livro das leis. Adoro. Eu já li a Bíblia umas vezes na minha vida. Um dia eu falo aqui. Mas vamos lá. Bebe água. O cidadão, primeiro que ele carrega uma Bíblia embaixo do braço, mas o próximo dele é limitado, porque ele não ama esse irmão ou essa irmã. Jesus primeiro que já falou assim, ama o teu próximo. Eu vou dar um exemplo com muito carinho aqui, pelo amor de Deus, ele sabe disso, ela, né? Ela sabe disso com muito carinho. Toinha, minha querida, sabe disso. Tenho o maior respeito, o maior carinho. Tem minhas duas afilhadas aqui. Carinho, meu respeito. E eu bato nessa tecla exatamente por isso, porque
Como Jesus resumiu, ama o teu próximo, acabou. Ah, André, mas lá no livro da lei está escrito isso e tal, não sei o quê. Eu vou citar uma coisa que está lá dentro e ninguém vive, graças a Deus, né? Porque eu também não... A mulher, quando ela fosse se casar, deveria se casar virgem. Na noite de núpcias, pendurava-se um lençol branco na maçaneta da sala, voltado para a rua. Para quê? Para que os anciões da cidade passassem ali naquela rua, ao ver o lençol manchado de sangue, sabia que aquela mulher era virgem. Se o lençol não tivesse manchado de sangue, aquela mulher seria apedrejada até morrer. Gente, com muito respeito eu digo isso aqui, porque aqui tem senhoras, mulheres, tudo, mas eu digo, eu vou baixar a cabeça que hoje é dia 20? Hoje é dia 20. Se essa lei está em vigor 20 de maio de 2025, vai faltar pedra para nós jogar na moezada que está casando. Aí, ó, tá vendo? A gente, ó, pior, né? Graças a Deus, não tem ninguém, tá ali dentro. Aí eu digo, o cidadão, ele pega uma coisa na letra, e a Bíblia diz assim: letra mata o Espírito de Deus da vida. Tem gente que fala para vocês que vir aqui buscar uma carta, uma notícia do seu ente querido, tá errado. Está errado, porque morreu, acabou, nós não devemos incomodar os mortos. Aí eu vou dizer para vocês, só vou falar isso, prometo, mas eu vou só passar o outro. Como é que Moisés e Elias podem conversar com Jesus? Está lá dentro da Bíblia. Na transfiguração, Jesus sobe no monte para orar, naquele momento Moisés e Elias vêm conversar com Jesus. Aí o pessoal fala assim: eu não acredito em comunicação dos espíritos. O que Moisés e Elias estavam fazendo com Jesus naquela hora? Se conversar com Jesus, se você falar para mim que não é comunicação, eu não sei o que é. Não era WhatsApp, não era mensagem, não era Instagram, não era conversa, ainda era face a face aqui, ó, tete a tete, frente a frente. Ali mostrou imortalidade da alma. Muita gente fala que morreu, acabou. Morreu, está dormindo. Então os dois estão com insônia, porque os dois estavam acordados. Tá vendo? Então assim, letra mata. Se você pegar o pé da letra, você vai causar um estrago na vida de muita gente. Tá? Então assim, por isso que eu falo, todo mundo merece o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito. Então, nosso encontro está aí. Quem quiser vir, só precisa que faça a inscrição. O casal, tá? O casal. Aqui, aquela peruca, para quem está vindo a primeira vez, não se assuste. A peruca não é alguém que desencarnou e deixou a peruca. A peruca, ela faz parte de um trabalho social da casa. A casa tem alguns trabalhos sociais também. Nós acolhemos algumas famílias com cesta básica. Por isso que a gente tem o quadro ali, postamos, porque cada um, quando pode nos ajudar, a gente agradece muito, porque isso a gente pode acolher algumas famílias aí com a cesta básica. Nós temos um trabalho de gestante, a gestante carente. A gestante, ela recebe a cesta básica, no 8º mês, o enxoval do bebê, né? Aí vem as roupinhas, é simples, mas é roupinha e tal, fralda de pano, a maioria aqui, com exceção do bebê lá, né? Mas a maioria aqui foi criado na fralda de pano e ninguém desencarnou por isso. Então assim, o projeto é fralda de pano. Eu orei 8 anos, eu rezei 8 anos, orei 8 anos, que eu queria fazer esse atendimento. Começamos. Agora eu vou rezar mais um pouco, quem sabe um dia a gente tem uma estrutura, muito mais gente, e a gente pode acolher muito mais gente. Então assim, você vai indo, você começa, e depois você vai ajustando, ok? Querida neta Ju, minha Júlia, que Deus abençoe esse momento, onde o seu avô Leão, como você me chamava, eu posso vir trazer aquele meu abraço e dizer como estou orgulhoso de você em ver as suas conquistas. O vô te ama e tudo o que eu quero é que mantenha sempre aquele sorriso lindo,
porque eu só passei para esse lado, mas eu continuo sendo o seu avô Leão, ou Carlinhos para outros. Eu te amo muito. Não imagina que alegria ter este encontro através das letras. Poder dizer que eu estou bem. Estou acolhido, minha neta. Não fique triste. O vô quer te ver indo longe. Como tem sido cada conquista sua. Beija Joana por mim e que todos recebam o meu beijo especial. Eu te amo, seu avô Leão, Carlos Leão Pereira. Obrigada. Geraldo, meu filho, permitir o seu pai entregar esse ditado para cuidar da saudade e dizer como eu estou, desde aquele dia em que eu fechei os meus olhos. Sei o quanto todos vocês aí rezaram para a minha melhora. Mas, filho, me disseram que se eu continuasse, eu ficaria numa cama sem me movimentar. Então, aquele dia, eu retornei para esse lado, sendo acolhido pela minha mãe, a sua avó. Estou bem, meu filho. Beija todos por mim, que através da Alessandra, acho que é a Alessandra, da Fernanda, todos recebam meu beijo especial desse lado da vida. Amo vocês. Fica bem. Te amo, filho. Beijos do pai, Geraldo Ferreira. É assim, ó, só para... Às vezes algumas pessoas perguntam, né? Nesse momento, quando a gente bate palma, para quem é? E a gente fica nessa dúvida, né? Por quê? Na grande verdade, não é para o André. Já começa por aí. Né? Eu sempre falo aqui quem tem que aparecer na nossa vida chama Jesus. Mas assim, nesse momento, é como se a gente estivesse parabenizando aquele espírito que pôde escrever e o nosso irmão e a nossa irmã que está recebendo a carta naquele momento. É somente por isso. Rosane, minha filha, estou na companhia do Paulo e da Neide, os seus irmãos filhos. Eles estão bem. Estamos juntos e eu pude acolher a eles aqui nesse outro lado. O Benedito já está junto da Neide. Pede para agradecer as preces, que tem ajudado muito. Filha, o Paulo pede para dizer que te ama muito e que não traz mais nada guardado com ele, que você saiba o quanto é especial a ele e é por isso que ele veio até você, para cuidar de você, minha filha. Ele pede que possa esquecer qualquer palavra que machucou, mas que ele não guarda nada mais. Recebe um beijo especial dele, minha filha. E eu quero deixar para os meus netos, a Rafaela, o Biel, beijando todos aí. Eu te amo, filho. Recebe um beijo especial do pai, Roselino Nunes Costa. Marília, minha filha, Deus nos abençoe. Deus abençoe esse nosso momento. Eu confesso que é muita emoção em poder escrever para cuidar da nossa saudade. Hoje, eu não vou poder escutar, eu não vou poder demorar, mas aqui eu estou bem junto da Marisa, a sua irmã, filha. E ela está bem. Ela veio comigo nesta reunião para conhecer e ver como que ela precisa estar preparada para usar a caneta. Nós amamos você, minha filha. E a mãe, você sabe o quanto eu rezei aqui, pela prova que passou, e graças a Deus, venceu, né, filha? Comemorei com você. Só não vou poder demorar, mas eu deixo para a Marli, a Rose, a Fátima, todos aí. É um beijo especial. E em outra oportunidade, eu retorno com mais notícias.
Eu te amo. Beijos da mãe, Ivone Rodrigues de Almeida. Dona Cláudia, minha mãe, meu galego, pai, eu estou sempre presente. Porém, eu não posso escrever todos os dias. Mas hoje foi permitido para abraçar a minha mãe, a Dona Cláudia, Dia das Mães. Claro que eu fui ali, presente, junto de você, minha mãe. Eu pude levar um abraço especial. E já vou adiantar o abraço da minha Memê. Não esqueci. Não esqueci, não. Parabéns, a melhor irmã. Eu te amo sempre. Recebe essa carta como um presente. Eu sei que é dia 23, mas eu aproveito esse momento. Meu pai, e você, sempre fazendo de tudo por mim, velho, meu velho. Sempre fez quando eu estava aí. E agora, aqui desse lado, segue cuidando de tudo do mesmo jeito. Eu te amo muito, sabe disso. Nunca vou cansar de lhe dizer isso. De lhe dizer isso também. Quero deixar para a avó Regina, o vô Zé, a tia Luana e todos um beijo. Ao Breno, ao Gabriel também. Eu amo todos. Vou deixar a caneta. Beijo do filho, João. João Marcos Rodrigues de Jesus Barros. Nós vamos fazer a nossa oração para a gente entregar os recados. O recado é quando o nosso ente querido ainda não escreveu, mas através de um espírito amigo, ele traz alguma notícia para a gente. Eu sei que todos nós que viemos aqui, a gente quer uma notícia. Mas assim, se o seu ente querido ainda não escreveu, ou já escreveu, aproveita esse momento. Esse é aquele momento que eu posso sentir cheiro, toque, ouvir, até ver. Né? Às vezes eu falo aqui assim, fecha os seus olhos. E tem muita gente que eu falo que tem medo. Né? Eu falo assim, tem gente que vem na casa espírita, mas tem medo. Que fala assim, André, se eu fechar os olhos, o que eu vou ver? Eu vou ser bem sincero com você. Nesse momento, se você vê alguma coisa, você vai ver no máximo é o seu ente querido. Porque tem gente que faz assim, ó, fecha o olho e abriu. Morre de medo. Não, aproveita esse momento, sabe? Vai no seu pensamento, vai falando para o seu ente querido, seu pai, sua mãe. Então assim, fecha os seus olhos. Ele chega até você. Francisca Oliveira Monteiro, acho que é isso. Úrsula Freitas da Silva. Cíntia do Prado Ferreira. Marcela Vitoriano. Chegou? Certinho? Todo mundo? Não trocou ninguém? José Milton dos Santos Júnior. Gratidão a todos. Quinta-feira estamos aqui, amanhã a mocidade. Deus abençoe. Sejam sempre bem-vindos.